Hi, beautiful people from the ESL Club. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, e sejam bem-vindos à aula online, aula 4 do nosso ESL. Então, hoje a gente vai passar o resumão da semana, e daí você, no seu tempo, pode olhar e ver se precisa um reforço, ou alguém que não pode participar da aula pode ver o nosso resumo, o que foi trabalhado essa semana. Primeira coisa, Memorial Day Weekend. Então, um vídeo muito legal sobre o Memorial Day. Me solicita o link, se você precisar, aonde vai explicar sobre esse feriado do Memorial Day, que vai ser agora, dia 30 de maio, e é pelos Fallen Soldiers, soldados caídos. E também a gente viu o hino, né? A gente falou de guerra, falou de colonização, que brigaram com o rei da Inglaterra, por isso que colonizaram aqui, por dois motivos. Taxas muito altas. Eles trabalhavam e o rei queria cada vez mais o dinheiro deles, né? Não é justo. E também porque eles queriam liberdade religiosa, eles não queriam seguir a religião do rei. Mas isso vai estar explicadinho, você pode procurar no Google sobre o Memorial Day. Mas o hino é muito legal, o hino deles vai contextualizar, né? Depois dessa guerra lá com o rei, o que aconteceu? A vitória, né? Spangled Banner, da bandeira, né? Do flag. Então, além de ver o vídeo, você vai ver o resumão da semana agora. O que a gente trabalhou, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui. E vai aparecer na sua telinha aí, aula 4 do ESL, English as a Second Language. Ok, vamos ver então o que a gente trabalhou. A gente trabalhou Change in Routine. Aula 3 foi Daily Routine, aula 4 é Change, mudança, Change in Routine. Mudança na rotina. E a mudança na rotina pode ocorrer por causa de um upcoming schedule. Então, up, se eu pegar essa expressão e quebrar em duas palavras, up em cima e coming é o estar vindo, mas juntas, upcoming é o que está vindo. E a última palavra nesse slide aí é schedule. Se escreve schedule, mas se lê schedule. Lembra da school? A gente escreve S-C-H-O-L. Então, schedule é S-C-H. Então, schedule. Horário. Ao tempo no trabalho, time at work. Vamos ver, então, o que aconteceu na aula dessa semana. A gente fez uma revisão, começando pelos interrogative pronouns, pronomes interrogativos, certo? Tem algumas perguntas aí nesse slide, se você precisar pausar o vídeo, pausa e olha cada uma delas. Primeira coisa que eu perguntei foi quem está olhando aí o slide, se tem alguma palavra conhecida, algum dos pronomes interrogativos conhecidos estão em roxo. Certo? Eu vou pronunciar para vocês. O primeiro em roxinho ali é which. Depois, what, where, when, how long, how many, who, why. E daí tem uma resposta ali, because. Isso é importante porque eu vou falar a tradução aqui, né? Para você não ter que ficar pensando, mas vamos lá. Então, which day is today? Qual dia é hoje? Which day is today? Eu estou falando geralmente da semana, né? Which day is today? Which day of the week is today? E daí você me responde aí. It is, que dia é hoje? No nosso caso aqui é Saturday. Aí embaixo perguntei, what time is it? Que horas são? Where are you? Where are you? Onde está você? When does class start? When? Quando a aula começa? How long is class? How long tem o sentido de duração. Quanto tempo é a aula? Qual a duração da aula? Ou ainda quão longa? How long? How many? Quantos? E se tivesse o how sozinho significa como. Who? Lá no penúltimo quadradinho, who? Who is your tutor? Quem é o seu tutor? E na última linha, why? Why are you here? Porque você está aqui. Sempre gente que tiver why, lembra do mineiro lá? Why, escreve W-H-Y, mas se fala why. Eu tenho um colega mineiro que está fazendo curso com a gente e às vezes ele está falando em português lá na Califórnia e ele fala, oh, why so? E as pessoas param o que estão fazendo, os americanos dizem, wow, how can I help you? What's going on? Porque eles acham que ele está perguntando, por que então? Why so? Tá? Why, por quê? E sempre eu respondo because. O porquê na pergunta se chama because, na conversação eu posso dizer cause. Aí eu perguntei, how was your weekend?
Olha nessas opções do slide aí, eu tenho party, pub, disco, church, rest, hide, family, friends, visiting, trip or travel. Então, eu perguntei, como que foi seu último fim de semana? Como que foi seu fim de semana? How was your weekend? Me escolhe umas 2 ou 3 dessa aí e me conta o que você fez em inglês. Além disso, a gente revisou a rotina. Te pergunto agora, do que nós estudamos na aula anterior, você lembra das ações? O que o bonequinho 1 está fazendo? A bonequinha 2, o 3, o 4, 5, 6. Quais são as ações que eles estão fazendo? Vou revisar aqui rapidamente. Se você não lembra, volta para a aula 3 lá e vê das routine. Mas ele está brushing teeth, putting makeup on, getting dressed, brushing her hair. In the mirror. Aqui a madrasta lá da Branca de Neve fala mirror, mirror on the wall, who is the first of them all. Então, espelho, espelho meu, né? Mirror, mirror. E o cara ali tá shaving, barbeando, e a bonequinha ali no final tá ready to go, pronta para ir. Aí a gente viu uma situação que tinha o Joe e o Tony, e eles estavam num pub. Muitos de nós vamos aos pubs, então é legal. Essa situação tem vários coloquialismos. São linguagens que você vai ouvir que não são, talvez, o uso que você aprendeu na escola de inglês. Por que a gente está estudando aqui? Porque quando você for viajar, se a pessoa falar isso para você, você já sabe. Ah, tá, então ela não está falando literalmente, ela está usando um sentido figurado. E foi isso que a gente fez. Você pode ler a fala sozinho, né? Eu encorajo você a praticar, tenta ler todas as palavras, não tenta traduzir tudo. O que é importante, o vocabulário de hoje eu vou falar, são as palavras que estão em cores diferentes nesse slide, certo? Então, se você quer anotar e quer frisar vocabulário, é só o que está em cor diferente no slide, ok? O restante é contexto. Tá ali porque se você está no grupo avançado, você quer ler tudo, quer lembrar do contexto, mas tentar traduzir em inglês no nosso clube de conversação só acaba atrasando o seu aprendizado. Então, a primeira palavrinha em amarelo lá em cima diz empty. Empty é o contrário do meu copo, que está agora no momento full. Então, full, cheio, empty é vazio, certo? E ele estava no pub e ele falou que o pub estava empty, então estava vazio. O Tony respondeu, sure, sure is, it's dead. A expressão em amarelo, it's dead. Pode ser se você seja uma medical doctor, que a expressão dead é ao contrário de alive, então está morto. Mas eles estavam falando do pub, então it's dead. Primeira expressão em roxo ali, I'm heading to. Se você quiser, e não entendeu muito, mas pegou a palavra heading do contexto. Head, procura no dicionário, é cabeça, mas no sentido nosso aqui é estar indo ou estar na liderança. I'm heading to. Então, no caso da nossa historinha, ele estava indo para o país ali, Japan. Tenta me dizer qual país é esse que ele está indo. Aí a resposta do Joe é, how cool, how long are you going for? No penúltimo quadradinho, expressão de cor diferente, se quiser anotar, going for. Going for é para lembrar que em inglês sempre usam preposição, eles terminam a frase em preposição. Em português a gente não faz isso, né? Por exemplo, o que é esse going for? Indo por, tem a ver com duração. Quanto tempo você está indo por? A gente só diz quanto tempo você está indo, mas em inglês não. How long are you going for? Lembra disso para as aulas futuras. E a última palavra de vocabulário desse slide é come back. Come back é a mesma coisa que return, retorno, tá? Come back, voltar. A história continua, mas vamos ver o nosso vocabulário. Então, a primeira palavra em amarelinho, nice. O que você pode usar além do nice? Então, falando really nice trip. O que eu poderia usar em vez da palavra nice? Eu poderia falar good, poderia falar fine, beautiful, pretty, cool, amazing. E aí você pensa em alguns substitutos para o nice. Que geralmente é bonito. Também eu posso falar que a pessoa é very nice. Uma pessoa muito legal, muito bonita. While. Segunda palavra em amarelo, while tem a ver com duração. Por quanto tempo ou enquanto, né? While pode ser também enquanto. E o Tony respondeu couple. It's gonna take couple personal days. Couple, em inglês, pode ser a pair, né? Um par, que nem eu e my husband are a couple.
Mas também quando tem a questão numeral de quantidade pode ser 2. E o few ao contrário de many, mas na conversação pode ser 3. Então, se você perguntar, how many apples do you want? E se eu te disser a couple, você vai me dizer, vai entender que vai me dar 2 maçãs. Se eu disser few, você vai me dizer 3 maçãs. E se eu falar several, eu vou entender que é bastante, que é 7 ou mais. Several vem do número 7, tá? Mas só uma explicaçãozinha rápida. Aí tem outras expressões mais adiante, lá no Tony, que fala lots actually. Lots são muitos. Mas actually é outra coisa que eu quero mostrar para vocês no slide aqui, é um falso cognato. Se você lê essa palavra actually, você pensa que é atualidade ou atualmente, mas atualmente é current. Então, qual que é o significado de actually? Actually é na verdade, in truth. Aí ele falou, I'm going to hit. Vamos parar nessa expressão, I'm going to hit. Hit geralmente é bater. Eu posso hit a car, hit a wall, hit a truck. Ou ainda tem aquelas bandinhas que dizem summer hit, batidas de verão, né? Hit. Mas nesse sentido, então, se você está escutando alguém falar e a pessoa fala hit, você pensa, bateu, né? Não, no lugar aqui, nesse contexto aqui de viagem, hit é ir rapidinho. Então, eu vou ir rapidinho, né? I'm gonna hit some temples. Aí alguém me falou na aula de inglês, disse, hit é que nem um bate-volta, né? Então, aí tá para associar, hit, no sentido de ir rapidamente. A última expressão em roxinho nesse slide é hop on. Hop é o que o coelho faz, né? The bunny or rabbit, é o que o frog faz, que o sapo faz, que é um high jump, um pulo alto. Mas quando ele fala hop on, ele está falando de entrar. Se alguém vai te dar carona e fala, fulano, hop on, então entra, certo? Literalmente é um pulo alto, mas no contexto aqui é entrar. Então, onde que ele vai entrar? Hop on the bullet train, ele vai entrar no trem bala. Outras palavras de vocabulário. Huge, primeira que mudou de cor aqui. Huge é very big. Então, I'm a huge, ele fala devagar também. I'm a huge fan, eu sou um fã muito grande, huge fan. Eu sei que o inglês, o grupo Reimagine, não entrou em detalhes de todas as expressões, tá? Então, esse vídeo, quem está fazendo o Reimagine e perdeu aula, não precisa se preocupar de assistir todas o vocabulário. Mas se você está no avançado, assiste todo o vocabulário, né? É bom ter conhecimento, mas não precisa se preocupar, certo? No inglês Reimagine, a gente viu os 2 primeiros slides e o último. E no inglês avançado, a gente viu todas as palavras. Tá, então vamos voltar aqui. Huge, very big. Regularmente, ou often, com frequência. Great little spot. Essa expressão great little spot está falando que é um ótimo lugarzinho. Ou spot também pode ser uma manchinha ou um pontinho. Por exemplo, eu posso estar tomando café e derramar na minha roupa, daí minha roupa vai ter um spot. Mas spot também tem sentido de lugar. Lucked out, muito importante. 2 últimas linhas, a expressão lucked out. Nos Estados Unidos, lucked out means tive sorte, né? Very lucky. Na Inglaterra, it means my luck was out, eu perdi a sorte. Então, se alguém nos Estados Unidos falar para você, I lucked out, me dei bem, né? Deu sorte. Se você estiver na Inglaterra, alguém falar, I lucked out, sou azarado, ok? E daí, no último slide aqui, na última linha, tem tournament is on. Tournament é a mesma coisa que championship, ou ainda campeonato, certo? Nesse slide aqui, a gente viu pretty, a palavra pretty, que geralmente é a mesma coisa que beautiful, mas quando ela está antes de um adjetivo, ela tem sentido de intensidade. Very, muito. Então, pretty interesting é muito interessante. Se eu falar, por exemplo, aqui eu estou conversando com alguém, contar uma história triste, eles vão falar, this is pretty ugly. Aí você pensa, ele falou pretty, é bonito, e falou ugly. O que será pretty ugly, né? Toma a decisão, mas na verdade não, na verdade é a intensidade. Então é muito feio, very ugly, pretty ugly. Porque o pretty também tem sentido de intensidade, very.
No penúltimo quadradinho está falando yes, I bet it. It will be a blast. O que foi importante lembrar aqui? I bet it. I bet it é eu aposto. Isso. Você vai ouvir muito o pessoal falar I bet it. Então, eu aposto isso. Muito importante saber. E a blast é uma maravilha, assim, alguma coisa extremely fun, alguma coisa muito divertida. Então, blast, você está falando, pergunta para alguém, how was your day? Aí eles falam, a blast. Daí você vai pensando, o que é a blast? Muito divertido, extremely fun. Nas últimas duas linhas, I will fill you in all. So, it's a long expression, é muito grande, e está ali para mostrar como eles usam várias preposições e juntos, por isso que a gente tem que fugir da tradução literal. Fill you in significa fill e encher, né? I'm gonna fill the car, the tank, ou eu vou preencher também o questionário, né? Fill the questionnaire. Mas fill you in é te colocar a par, te encher dos detalhes, né? When I get back, return, retornar. E a última expressão em roxinho, let's grab. Vamos pegar, let's get another beer. Aqui tem um testezinho, não olha a resposta ainda, a resposta é em roxinho, mas tenta ver se você consegue fazer sozinho, tá? Através do que a gente conversou, são definições do numeral, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estão as palavras que foram usadas nessa história, e nas letrinhas estão a definição. Tenta fazer o parzinho aí, ver se você consegue. E a nota ali, a notação aqui, lookout, Estados Unidos, good, sorte, lookout, na Inglaterra, azar. E daí nós falamos, então, de changing routine. Changing routine. Vamos aplicar, então, pessoalmente, assim, se eu vou ter alguma mudança de rotina. Eu vou falar da minha, depois você fala da sua, ok? Então, my sabbatical ends in June, but I go back to research. Então, meu sabático termina em junho agora, e eu vou voltar para a pesquisa. But the ESL goes on. Mas os nossos clubes de inglês vão continuar. Boa notícia, yay! Aí também, my kids are in summer vacation in July. Meus filhos vão ter férias de verão em julho, né? Olha a diferença do Brasil. No Brasil, geralmente é December, January, February. Aqui não, aqui é July, August, September. Eu vou estar moving to a new home, my home, sweet home. Então, a new house, right? Qual que é a diferença de house e home? House é physical, a casa física, e home é o lar. Então, house, casa, home, lar. E também eu tenho uma book deadline. Eu vou escrever um livro novamente, cada 2 anos a gente escreve, e eu vou perguntar, do you wanna join? Se você quer participar. Geralmente são curtinhos, né, artigos curtos. Se você quer treinar o seu inglês, pode escrever de 1 a 3 páginas, e eu vou publicar, se vai ser qual autor. Ou ainda um artigo completo, pode ser português, né, também. Eu vou explicar depois no WhatsApp os detalhes. E daí eu perguntei, how about you? Se você tem alguma changing routine. Aí você pode dar uma olhada aí no guia, né? Eu perguntei, do you have any upcoming plans? Alguns planos que estão vindo para May, June or July. Aí pedi, please explain. E changing routine pode ser, por quê, né? Pode ser a move, or a test, or a job, or travel, right? So, ok, essa foi a revisão da nossa semana. E eu vou terminar wishing you a great week. And I'll see you next week. Hugs, kisses, bye bye. Então tá, pessoal, ótima semana aí para todos. See you later, alligator. You can answer me in a while, crocodile.